eu posso associar o microagulhamento nessa época, por exemplo, né, onde eu estou evitando o processo inflamatório. Eu posso associar com outro equipamento? Deve. Se você tem LED vermelho, infravermelho, se você tem microcorrentes, você deve associar com essas técnicas, tá? Então você pode sim fazer aplicação na mesma sessão, inclusive clareamento de manchas, independente da época do ano, porque você não quer que ocorra um processo inflamatório. Você quer impedir que ocorra qualquer tipo de processo inflamatório. Então, associar com o LED vermelho, o infravermelho, associar com a microcorrentes, vai ser muito bem-vindo, tá? E, Débora, entre os 3 métodos, qual é o método que você mais utiliza, né? Teria diferença, né, entre os métodos que você mencionou? Gente, olha só, o método mais tranquilo de utilizar é o microagulhamento nano nesse período. Tanto é o que eu vou utilizar como campanha de vendas aí na próxima semana com os meus pacientes, tá? Então, o microagulhamento nano, ele não vai perfurar, eu posso praticamente aplicar em todos os tipos de pele, eu não vou ter processo inflamatório, tá? Ele vai ajudar a penetrar os ativos que eu fizer ali no blend de ativos que eu escolher para o meu paciente, tá? E ele tem 0 tempo de recuperação, 0 tempo de recuperação. Inclusive, se seu paciente quiser com um microagulhamento nano no outro dia ir para a praia, ele pode até ir, tá? Não teria problema algum. Agora, qualquer outro microagulhamento que perfura, aí a gente tem que dar um intervalo maior. Esse intervalo ele vai de 10 a 28 dias. Então, se eu usar um microagulhamento que perfura, a caneta Dermapen com cartucho de 12 agulhas, ou roller, né, ou, enfim, que faz a perfuração, eu tenho que dar de 10 a 28 dias. Por que esse tempo diferente, Débora? Porque depende da profundidade da lesão e da recuperação do tecido. Então, se eu faço uma lesão para um drug delivery, 0,2, 25, 0,3, né, eu posso dar um tempo menor de recuperação, né? Isso que a gente está falando de exposição ao sol com sol direto, né, no paciente, tá? De forma direta. Se eu faço uma perfuração mais profunda, aí eu tenho que dar um tempo maior, porque daí eu tenho um processo inflamatório controlado, porém ele existe e eu não vou me expor ao sol e provocar outro processo inflamatório. Então eu tenho que dar um tempo maior, aí a gente deixa em torno de 28 dias. Vai usar a agulha de 0,5? 28 dias sem se expor diretamente, né, ao sol. E claro, né, gente, usando protetor solar, né, que isso é independente. É assim, ó, não importa se vai ou não se expor, se você vai ou não fazer tratamento, você tem que usar o protetor solar, tá? Então, nesse caso do microagulhamento, né, a gente sempre reforça mais ainda o uso do protetor solar, mínimo 30, porém com PPD alto. Então, se, né, o teu paciente não sabe escolher ali, ele tá usando um protetor que não tem um PPD alto, dá uma verificada e vê se é a melhor opção que ele tá usando. Outra coisa bem importante, principalmente microagulhamento que perfura daqui a pouco para indução, até indução percutânea de colágeno ou não, tá? É a questão dele ser mais físico ou químico. Então, dê sempre preferência para o seu paciente utilizar pós microagulhamento, não no mesmo dia, no outro dia, tá? Do microagulhamento você vai utilizar um protetor mais físico. Se tiver o 100% físico, melhor ainda, tá? Evite protetores mais químicos, porque a pele tem uma leve assim sensibilidade às vezes a esse tipo de protetor.